Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 65. Salmo de número 65. Vamos pensar um pouquinho sobre esse salmo. Queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, ou até mesmo no telão aqui, que eu acho que vai ser projetado. O Salmo 65 fala de ações de graças, pelas bênçãos das searas. As searas aqui tem a ideia de campo, que produzia, naquele contexto do salmista, o alimento, o grão, enfim, o sustento para as famílias, para as nações. E a terra tem produzido, desde quando Deus criou tudo que está posto, a terra tem produzido o alimento. E eu queria pensar com vocês sobre isso como uma expressão de ação de graças. Eu queria que você pensasse nos anos de vida que você tem, nos dias de vida que você já viveu, que talvez você não dê conta de fazer aí a contabilidade. Não estou dizendo que você não é capaz, mas são muitos dias, Para fazer assim rápida, a conta pode demorar. E quantas vezes você sentou na mesa ou teve aí uma oportunidade de se alimentar e você se alimentou? E se você fosse produzir no sentido de fazer com que esse alimento surgisse, se você daria conta, não é? De fabricar. É nesse sentido que eu quero que você pense nesse salmo. Vamos então ler? Acompanha aí o que diz as Escrituras. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sucos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura.
destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Vamos orar mais uma vez? E agora, o que é que você pode fazer no seu lugar? Fazer a sua oração, dizendo ao Senhor o que você quer ouvir dele, diante desse texto, diante das Escrituras. Vamos orar? Coloque sua vida no altar de Deus mais uma vez. Fortalece-nos, ó Deus, nessa noite, pela tua palavra. Ministra o nosso coração, que nós precisamos ouvir tua voz. E eu não tenho o conhecimento do que os meus irmãos disseram ao Senhor em suas orações, pedindo sobre esse momento. Mas eu quero que o Senhor ministre ao meu coração. E, obviamente, o que eles pediram a Ti, concede, Pai. E que nós sejamos fortalecidos e edificados nesta noite, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que a gente tem uma batalha diária para andar em santidade e pureza. Eu sei que nós vivemos num contexto de grandes conflitos, especialmente internos nossos, do nosso coração. De uma batalha que se trava entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne. Mas eu não sei se vocês constantemente lembram de que você é um adorador. De que você foi alguém transformado por Deus para expressar ao Senhor aquilo que Ele é digno. E eu não sei se você, no seu dia a dia, se você observa as bênçãos de Deus sobre você. E não é que você não conheça e não tenha entendimento do que Deus fez por você. Mas às vezes nós somos envolvidos com as nossas agendas, com as nossas preocupações, com os problemas que se levantam, com as tensões que se instalam em nossas relações, que às vezes aquilo que temos em nossas mãos, que estão nos abençoando, a gente às vezes não consegue reconhecer que Deus nos abençoou. Por isso que, antes de ler o texto, eu pedi para você fazer uma reflexão do que você já vivenciou em sua vida. E se você está hoje aqui, é porque com certeza absoluta não lhe faltou o pão para você se alimentar. Não lhe faltou água para você beber. Ah, pastor, mas no tempo que eu vivia numa situação precária, econômica, eu passei fome, mas não morreu. E se passou fome, se passou sede, não foi por falta de comida e nem por falta de água. Talvez por alguma outra circunstância.
Mas não porque a terra não produziu, não porque Deus não deu alimento, não porque a terra não forneceu água para você beber. E se você está aqui hoje, obviamente que tem uma razão. Deus te protegeu e Deus renovou sua misericórdia sobre você a cada manhã que você viveu. Você acordou. Até hoje. Então, adore a Deus por suas bênçãos. Esse é o tema da reflexão que eu quero trazer para nós nessa noite. Eu queria que você saísse daqui com um desejo profundo de cada dia reconhecer o quanto você é privilegiado, abençoado, sem merecer. E você é alguém que Deus te escolheu para adorá-lo, para celebrá-lo, para se apresentar diante dele, estar bem pertinho dele, enquanto aqui você vive, e na eternidade você não ter mais nenhuma dificuldade a enfrentar, porque você é um adorador, escolhido por Deus, restaurado por Deus, para servi-lo enquanto você existir. O Salmo 65 é uma expressão de louvor e gratidão a Deus. E ele destaca tanto a bondade divina, quanto o poder de Deus sobre a criação e a vida humana. O Salmo ele destaca como as bênçãos de Deus, elas são abundantes, e como ele cuida de todas as necessidades dos seus filhos. Todas as necessidades dos seus filhos. E quando eu pensava nessas frases aqui, eu imaginava talvez um questionamento que a gente possa fazer. Mas por que é que então eu tenho que cuidar das minhas coisas? Mas aí eu acho que também é você querer demais, né? O que é que você precisa? O que é que você quer? O que é que você pode exigir de Deus? Vamos refletir sobre essa bondade de Deus, sobre os cuidados dele sobre você, sobre as bênçãos que ele tem derramado sobre você. Esse salmo ele é dividido em 3 seções principais. A primeira é louvor pela grandeza e bondade de Deus, versos de 1 a 4. A segunda é o reconhecimento do poder de Deus na criação e na história, versos de 5 a 8. A terceira seção é a gratidão pelas bênçãos da colheita, versos de 9 a 13. Então, primeira coisa que eu quero destacar aqui, é que nós devemos louvar a Deus e adorar a Deus pelas suas obras. É muita prepotência da nossa parte a gente achar que o que nós temos em nossas mãos é fruto do meu mérito propriamente dito. E aqui eu não quero dizer que você não trabalha, não quero dizer que você não é digno de ter o sustento da sua casa. Estou dizendo isso, não. Mas é interessante que esse Deus Todo-Poderoso, ele traz para você e dispõe diante de você todas as necessidades, ou a provisão, na verdade, das suas necessidades. Então, adore a Deus pelo privilégio que Deus te concedeu de ser alguém quem você é. Tenha o seu coração focado com um espírito de gratidão por aquilo que o Senhor te deu até aqui. A primeira parte do versículo 1 diz assim: a ti, ó Deus, é dedicado todo o louvor. Em outra versão, não nessa daqui. O salmista ele começa com um chamado claro
de louvor a Deus. Ele afirma que o louvor pertence a Deus em Sião. Sião é um espaço, um local ali em Jerusalém, na época do salmista, destinado aonde estava construído o templo para o povo chegar até ali naquele lugar e adorar. E o templo simbolizava, naquele contexto, a presença de Deus. No Novo Testamento e nos dias atuais, nós somos templos do Espírito Santo. Isso pode simbolizar, dependendo da sua postura, da sua dedicação, a presença de Deus na vida, para tantas pessoas observarem. Esse louvor é um reconhecimento de que toda a criação e os eventos da história humana, eles são governados por Deus, sendo Ele digno de toda adoração. Então, se você fizer uma retrospectiva apenas da semana que você viveu, de segunda-feira para cá, você tem motivos para hoje dedicar em adoração ao Senhor por aquilo que Deus te deu somente essa semana. Já é suficiente. Quanto mais a vida toda, né? Em outra versão, este salmo inicia exatamente o que eu já disse: a ti, ó Deus, é dedicado todo louvor, indicando que nada do que é oferecido em culto deve ser oferecido a outro ser, senão a Deus. E aqui nós estamos estudando sobre os pecados, né, contra o primeiro mandamento, estudando na escola bíblica, abrindo parênteses aqui, incentivando você e exortando você, no sentido de motivá-lo, a não perder os estudos da escola bíblica. Porque, queridos, como o nosso coração é vulnerável para trocar a adoração do nosso Deus verdadeiro por outros deuses. Então, nesse sentido, o salmista nos encoraja e nos exorta a adorarmos somente a Ele, somente ao Deus verdadeiro. Aliás, nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Ele para adorarmos, para servirmos, não a outros deuses, que não faz nada por nós, que não nos abençoa, que não nos ajuda, que não supre as nossas necessidades. Então adore a Deus pelo que Ele é. Adore a Deus pela bênção do perdão também, né, dos seus pecados. Está aí no versículo de número 3. Como é maravilhoso. Nós acabamos de ler aqui no momento da liturgia, né, que Deus dissipa os nossos pecados como a névoa. O Senhor Jesus foi eliminando cada culpa, cada ação pecaminosa que eu e você pecávamos contra Deus. Jesus, no seu sofrimento ali na cruz do Calvário, foi de fato eliminando toda a culpa e nos dando a liberdade para sermos um adorador. A graça do perdão, queridos, está aí no versículo de número 3, quando ele diz: por causa das suas iniquidades se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Depois de observarmos o salmista declarando que Deus ouve as nossas orações e perdoa os nossos pecados, demonstrando a sua grande misericórdia, o salmista reconhece que as iniquidades prevaleceram contra ele, mas que Deus perdoa esses pecados. Meus irmãos, como é difícil, como é complicado todos os dias a gente lutar contra o pecado. E quantas vezes somos vencidos por algumas ações, por algumas inclinações.
Mesmo nessa condição que nós vivemos, nós não conseguimos viver sem afrontar o Senhor. É certo que pecamos por acidente, é certo que vacilamos em algumas vezes, mas nós não damos conta de viver em santidade constantemente, porque o pecado muitas vezes nos vence, mas o Senhor nos perdoa. Esse é algo que nós precisamos celebrar. A graça do perdão. O perdão de Deus é uma razão para louvor, pois Ele oferece a restauração do relacionamento com Ele, apesar das nossas falhas. Deus sempre está aberto para nos perdoar, para receber as nossas confissões. Meus irmãos, precisamos reconhecer o quanto esse Deus é bom, e que devemos ter um coração humilde para reconhecer a graça do perdão. Adore ao Senhor pela felicidade de ser um escolhido. Não foi nós que escolhemos Deus, foi Deus quem nos escolheu. Primeiro, foi Deus quem nos achou. Nós não achamos Deus, foi Ele quem nos achou. Olha aí o que é que diz no versículo de número 4. Do salmo que nós lemos: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, no teu santo templo. Deleita-te no Senhor, e você será feliz. O Senhor te encontrou. Deus escolhe aqueles a quem Ele permite estar próximo dEle, oferecendo fartura e bondade na sua casa. Isso reflete a bondade e a generosidade de Deus para com aqueles que o buscam, para com aqueles que o Senhor encontra, para com aqueles que o Senhor coloca em seu coração o desejo de estar adorando e servindo. Meus irmãos, que privilégio! Não despreze o dia de domingo, a hora do culto, junto com a comunidade, para celebrar esse Deus que te escolheu para isto, para servi-lo, para exaltá-lo. Aqui vemos que o louvor a Deus não é apenas uma formalidade, mas um reconhecimento genuíno da sua bondade, da sua misericórdia e do seu perdão sobre nós. A gratidão, ela surge do entendimento de que, apesar das nossas falhas, Deus nos oferece proximidade e as bênçãos dele, em especial sobre nós. Devemos, aliás, louvar a Deus por sua graça, por ouvir as nossas orações e por sua disposição em nos perdoar. Deus não tem aí obrigação de ouvir os nossos rogos, mas Ele é aquele que está inclinado a ouvir as orações do seu povo quando este o busca de todo o seu coração. Então, queridos, adore, celebre a Deus, louve ao Senhor pelas suas obras. Você é alguém que foi criado por Deus, escolhido por Deus, transformado por Deus, redimidos por Deus, perdoados por Deus. Nós temos muitos motivos para estar especialmente aos domingos, na presença do Senhor, junto com os nossos irmãos, celebrando e adorando. Mas isso é pouco. Deus é digno e nós necessitamos de buscá-lo todos os dias. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é o poder de Deus e sua soberania na criação. Versículos de 5 a 8.
traz exatamente esse poder de Deus. Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Adalto Lourenço, saudosa memória, né? Grande homem de Deus. Ele estava no programa Veja Só da televisão. E ele dizendo que tantos outros deuses falsos ou religiões, as religiões declaram que que o Deus deles é quem criou o universo. E não o Deus dos cristãos, não o Deus da Bíblia, não o Deus vivo e verdadeiro. E ele disse: isso não é possível. Isso não é possível. Porque esse Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na obra da criação, ele deixou a sua assinatura. E ele diz que olha para todas as coisas, né, criadas, ele vê 3 em 1. E ele vai explicando. E ele diz: como se pode provar que esse Deus é o Criador de todas as coisas? Porque você encontra 3 em 1 em tudo que está diante de nós, no espaço, na música, ele vai citando, nos átomos, e por aí vai. Nos estados da matéria. E aqui, queridos, nós vemos o poder de Deus na criação, nesses versículos de 5 a 8. Deus é apresentado como Criador soberano, aquele que estabelece os montes e acalma as tempestades. Aquele que estabelece os montes e acalma as tempestades. Quando eu estava pensando nessa frase que está no versículo do Salmo 65, eu fiquei lembrando dos tsunamis que às vezes acontecem. É Deus quem faz parar as ondas bravias dos mares. Ainda que ela traga destruição na face da terra, mas é Deus que faz tudo se acalmar. Seu poder sobre a natureza é uma demonstração do seu domínio sobre o universo inteiro. Ele é o Deus da nossa salvação, diz o texto aqui para nós. Então, ele é poderoso não apenas para criar o universo. Nós não temos poder para nos salvar a nós mesmos. Só Deus que pode nos salvar. Não há outro que possa salvar, não há outra salvação a não ser em Jesus Cristo. Ele é o Deus da nossa salvação, aquele que controla tanto as forças naturais quanto os eventos históricos do universo. O verso 5, além do salmista afirmar que Deus é o Criador de todas as coisas, ele também diz que é o nosso Salvador. Deus não apenas criou tudo isso para nós, mas ele também enviou o seu Filho para nos salvar, para que um dia nós possamos viver em sua presença eternamente. Ah, meus queridos irmãos, que maravilha! Que milagre é esse que Deus fez em minha vida e em sua vida? Nos tirar de uma condenação eterna, de uma escravidão que a gente jamais era capaz de sair. A resposta de Deus e sua soberania sobre a história das nações também é outra declaração que o salmista traz, que fala exatamente dessa grandeza desse Deus, dessa soberania desse Deus. O salmista destaca que Deus é a esperança de todos os confins da terra. Também ele diz isso. O que indica a sua autoridade universal. Ele não é um Deus limitado a um povo ou a uma região específica, ou ainda a uma época determinada. Esse Deus reina eternamente.
ele não está limitado à questão do tempo, da geografia ou das circunstâncias. Pelo contrário, o seu poder abrange todos os lugares, todos os povos, em todos os tempos, geração após geração. E eu fico às vezes pensando nas dificuldades que o povo brasileiro está passando nos dias de hoje, com a crise instalada nos poderes constituídos desta nação. Mas, meus irmãos, aqui está a alternativa para o seu povo, para o povo de Deus. De saber que esse Deus reina de geração em geração sobre as nações. Não há um grupo de povos espalhados no planeta Terra que Deus não esteja lá, reinando soberanamente. Precisamos, com sobriedade, reconhecer que Deus é a razão da nossa esperança. Deus é a razão da nossa esperança. O que seria de mim e de você se Deus não estivesse nos dado vida eterna? O que seria de mim e de você? Como estaria eu e você hoje? Porque talvez essa pergunta tenha uma resposta dizendo assim: lá na eternidade eu iria sofrer eternamente, que eu não tenho nem ideia do sofrimento como será. Tá, mas nos dias de hoje, como você estaria? Se Deus não fosse o Deus da sua esperança. Se Deus não fosse o Deus da sua salvação. E eu quero que você lembre deste princípio. O poder de Deus é um aspecto fundamental da nossa adoração. Adore a Deus pelo que Ele é, pelo seu poder. Ele não apenas criou o mundo, mas também mantém o controle sobre tudo o que acontece. A compreensão desse poder deve inspirar reverência, confiança e uma adoração que reconheça que Ele é o Senhor de tudo. Não de algumas coisas, não de algumas circunstâncias, mas de tudo. Não se preocupe com o dia de amanhã. Apenas decida adorar e exaltar o Senhor. Apenas olhe para o que Deus já te deu durante todo o tempo que você tem vivido. E você verá a bondade do Senhor sobre a sua vida. A terceira coisa que eu quero destacar aqui é gratidão pelas bênçãos de Deus concedidas a você. Está nos versos de 9 a 13. E eu queria ler esses versículos aqui, de 9 a 13, na versão King James. Não é a nossa versão, mas ela está fácil aí de você encontrar na internet. Se você colocar aí, né, a referência do Salmo 65 e colocar KJA, você vai encontrar essa versão aí. Os versículos 9 a 13 dessa versão diz assim. Queria que você prestasse atenção. Cuidaste da terra e a irrigaste, enriquecendo-a com cursos de água, por ti abastecidos. Provês os grãos para alimento do ser humano,
Pois para isso a terra preparaste. Regas seus sulcos, fazes por seus canais correr água. Com as gotas da chuva, a fazes germinar a sua flora, fazes germinar e sua flora abençoas. Olha só, com tua bondade a cobres por todo o ano, e a abundância extravasa de tuas veredas. Pastagens brotam nos desertos, e de júbilo se cingem as colinas. As campinas se revestem de rebanhos, os vales se vestem de trigais viçosos, e ecoam vozes uníssonas em jubilosos cânticos de louvor a ti. Queridos, quando eu estava lendo e meditando nesse salmo agora à tarde, e começou a chover, e caiu como uma luva esse texto. O Senhor abençoa o seu povo, rega a terra, prepara a terra para produzir o alimento para o ser humano. E quando eu meditava exatamente nessa questão da preparação da terra, eu me lembro de experiências que me ocorreram quando eu era ainda criança. Quando eu ia plantar a roça com meu pai, na mesma cova ali que a gente cavava, a gente plantava milho, plantava feijão, às vezes colocava outra semente, e nascia cada um da sua espécie, produzia ao seu gosto. Quem é que faz isso? Quem é que prepara isso? Quem é que concede a produção nessa configuração? Esses dias eu estava assistindo um vídeo de alguém que estava mostrando a técnica de uma, acho que chinesa, uma senhora, como ela utiliza a terra para produzir as hortaliças, o milho. Ela colocou tijolos, como se estivesse calçando, fazendo o calçamento normal, só que deixando as frestinhas assim, ó. E aí ela abre o sulco ali, planta as sementes, não produz erva daninha, a terra absorve a água e retém com mais tempo ali, e ela, quando a terra produz, ela só vai lá arrancando aqueles produtos que a terra produziu para o seu consumo. Milho, alface, couve, uma série de coisas. Quem é que faz isso? Quem é que prepara a terra? Nós temos as mais diversas, os mais diversos produtos no mercado, que é produzido pela terra. É Deus quem rega os sulcos, faz os seus canais correr água. Com as gotas da chuva, as fazes germinar, e sua flora abençoas. E a frase que me chamou a atenção nesse texto foi: com tua bondade, cobres por todo o ano, a abundância extravasa de tuas veredas. Por isso que é motivo de celebração quando você faz mais um ano de vida, porque Deus cobriu durante todo o ano, todos os dias, com as bênçãos que você
recebeu. É motivo de celebração. Nesses versos podemos ver as bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Nesses versos que nós lemos, últimos aí. O salmista aqui agradece a Deus pelas bênçãos materiais, como a abundância da colheita e o sustento da terra. Ele reconhece que a prosperidade da terra é resultado direto da ação de Deus, que visita e regas a terra com a sua bondade. Quando nós vamos visitar, né, quando alguém vai visitar a gente lá em casa, toca o interfone e a gente atende lá, né? Parece um barulho. Quando Deus visita a face da terra, Ele visita com a sua chuva, é uma das formas. Já pararam para pensar nisso? E isso não é algo contrário à bênção de Deus, contrário à bondade de Deus. O texto diz que ele rega a terra com sua bondade. A bondade de Deus, queridos, coroa, né, os seus filhos o ano todo. Eu sei que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que existe uma série de coisas que atravessam a nossa frente, o nosso dia, às vezes a nossa semana, os sofrimentos, os problemas, as dificuldades, mas a Bíblia diz também que a terra está cheia da bondade do Senhor. Vamos ver, vamos olhar a bondade de Deus ao nosso redor. Sinta a brisa soprar quando você acordar cedo. Isso é bondade de Deus. Isso é manifestação de Deus sobre sua vida. Coroa o ano com a tua bondade. Diz o texto das Escrituras, que Deus coroa. A ideia de coroa é destaque. É algo que está visível, perceptível. É algo diferenciado. E quando Deus coroa o ano com a tua bondade, é o que sugere que todas as bênçãos que recebemos são um reflexo da generosidade divina, que sempre proporciona o suficiente para que a vida floresça, para que você siga em frente, para que você cada dia celebre o Senhor e diga: esse Deus está comigo. Temos, portanto, querido, diante disso, o princípio de gratidão e adoração. Quando olhamos para todas essas coisas ao nosso redor e reconhecemos a bondade de Deus, o reconhecimento das bênçãos de Deus, tanto materiais quanto espirituais, devem levar-nos a uma adoração plena e cheia de alegria. É o que diz o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Devemos ser gratos não apenas pelas necessidades físicas atendidas, mas também pelas bênçãos que vêm com a presença de Deus, como a paz, a prosperidade, a alegria e a tranquilidade de viver e de sentir a presença do eterno Deus. Por fim, eita, o ar-condicionado ali está derramando água. Foi arrumado ontem, viu, gente? Ontem o irmão Elídio passou o dia todo aqui, né, tentando resolver, e o técnico veio, voltou, demorou a voltar, enfim. Fábio, desliga aí. Eu acho que o Gabriel foi pegar que ele saiu agora há pouco ali. Acho que ele foi pegar um balde ali. Já vamos terminar, viu, queridos? Por fim,
Como devemos adorar e expressar nossa gratidão a Deus? Com base no Salmo 65, devemos adorar a Deus de forma integral, reconhecendo a sua bondade, seu poder e suas bênçãos. Nossa adoração deve ser expressa, primeiro, com louvor genuíno, reconhecendo que Deus é digno da nossa adoração por sua misericórdia, por sua graça e por seu perdão. Segundo, não apenas com louvor genuíno, mas com gratidão, agradecendo a Deus pelas bênçãos, tanto materiais quanto espirituais. Isso inclui a gratidão pelas coisas cotidianas, como o alimento, e pelas bênçãos maiores, como a nossa salvação. Deus concede a nós a salvação definitiva. Terceiro, com confiança no seu poder, sabendo que Deus tem o controle de tudo e que o seu poder é evidente em sua criação e nas situações da vida. Nunca esqueça que Deus pode mudar a sua realidade. Nunca esqueça que Deus não virou as costas para você. Sempre lembre que Ele está sempre pronto a te ajudar e a te abençoar. E também com alegria e celebração devemos adorar a Deus. Como o salmista descreve, nossa adoração deve ser acompanhada de alegria, pois reconhecemos que Deus tem cuidado de nós e nos dá aquilo que nós precisamos. Adorar e expressar gratidão a Deus é, portanto, um ato contínuo que envolve reconhecimento, celebração e entrega. Podemos aplicar esses princípios através de orações diárias, louvores em comunidade e vivendo de forma que honre a bondade e o poder de Deus. Sabe, meus irmãos, nós não podemos, como discípulos de Jesus, deixar de fora da nossa agenda um tempo de oração e leitura das Escrituras diariamente. Nós não podemos. Nós temos o dever de buscar a Deus, de viver cada vez mais celebrando o seu nome. E eu sei que esse talvez seja o maior desafio de nós cristãos, de manter uma disciplina, porque a nossa tendência é natural. Nós somos puxados todo dia para não fazer a vontade do Senhor. A gente precisa pisar firme, foco determinado naquilo que o Senhor nos concedeu e expressar nossa gratidão e celebração a Ele por aquilo que Ele é. Então, faça uma retrospectiva quando você for para casa. Lembre do que Deus já te deu durante toda a sua vida. E tudo o que você tem é fruto da bondade de Deus. Portanto, não há motivo para não celebrar. Não há motivo para não adorar. Sempre nós temos que servir o nosso Deus. Nós somos escolhidos para sermos seus adoradores. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe todos os dias do seu viver. E que o seu coração, transborde de alegria, contentamento e adoração pelas bênçãos de Deus sobre você. Amém?